Como nós vimos anteriormente, a teoria do campo cristalino consegue explicar as cores nos complexos formados por metais de transição. Para entendermos isso, vamos nos recordar que lá no espectro eletromagnético nós temos uma região que é denominada de região do visível, que vai de aproximadamente 400 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros. Dentro desse intervalo aí de comprimentos de ondas, nós vamos ter outros intervalos que são associados a cada uma dessas cores. Observem, por exemplo, que a cor vermelha ela está associada a um intervalo de comprimento de onda que vai de aproximadamente 700 nanômetros até aproximadamente 600 nanômetros. A cor laranja está associada a um intervalo de comprimentos de onda que vai de aproximadamente 600 nanômetros até 580 nanômetros aproximadamente. Então, cada uma das cores que nós conseguimos enxergar está associada a um determinado intervalo de comprimentos de ondas, ok? Quando nós temos a luz branca incidindo sobre a matéria, nós temos que essa matéria ela pode absorver uma parte da radiação e emitir toda a outra parte, ok? No caso dos complexos, não é diferente, O complexo estamos falando de matéria, aqui falando de substância. Então, observem, por exemplo, que nós temos aqui um gráfico de absorvância e de comprimento de onda para diferentes complexos, ok? Nós temos aqui um complexo ciano, um complexo azul escuro, um complexo rosa, um complexo amarelo, um complexo vermelho. Vamos pegar, por exemplo, esse complexo vermelho aqui. Observem que este complexo ele tem um máximo de absorvância, tá? Aproximadamente aqui digamos que isso aqui seja um valor de 510, 515 nanômetros, ok? Então, observem que isso aqui, esse eixo mostrando os comprimentos de onda aqui, ele indica qual é a faixa, qual é a região em que aquele complexo ele absorve. Então, esse complexo aqui, ele absorve em aproximadamente 510 nanômetros, ok? Esse é o comprimento de onda que é absorvido. Então, a radiação, ela vem, a luz branca incide sobre a substância, parte dessa radiação é absorvida, que é em torno desses 510 nanômetros, e a outra parte, os outros comprimentos de onda contidos na luz branca, eles são emitidos, ok? Então, observem que nós enxergamos o complexo, tá? Nós enxergamos o complexo como tendo cor vermelha. Por que como cor vermelha? Porque ele absorve em aproximadamente 510 nanômetros. Agora, vamos aqui para essa roda das cores complementares. Essa roda das cores complementares, ela nos diz o seguinte: toda vez que uma substância ela absorve em uma determinada faixa de comprimento de onda, ela vai emitir uma outra faixa de comprimento de onda. Então, observem, por exemplo, aqui para o complexo vermelho, que ele absorve em aproximadamente 510 nanômetros. Quando nós olhamos aqui nessa roda, 510 nanômetros está contido aqui nessa região, que vai de 490 até 520. Então, se a absorvância dele aqui máxima deu num comprimento de onda de 510, significa que ele vai absorver, então, nessa região aqui. Se ele absorve nessa região, a cor complementar vai ser a cor que nós conseguimos enxergar. Então, observe que nós enxergamos o complexo, como tendo a cor vermelha. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o complexo de cor amarela, Vamos pegar aqui o complexo de cor amarela. Observem que este complexo ele absorve em aproximadamente, vamos fazer aqui uma aproximação, nesse gráfico, digamos que em 430 nanômetros, mais ou menos. Se ele absorve em 430 nanômetros, observem onde está 430 aqui. 430 está contido entre 420 e 450 nanômetros. Então, ele absorve nessa região do azul. Isso significa que a cor que é refletida é a cor complementar, que é a cor, então, amarela, ok? Observem que quando eu falo de cor complementar, é como se eu conseguisse traçar aqui uma diagonal, tá? Entre as cores. Então, se ele absorve aqui nessa cor azul,
ele vai emitir aqui nessa cor amarela, ok? É por isso que nós enxergamos o complexo como tendo a cor amarela. Então, até aqui o que nós vimos, né, é na verdade a relação entre a absorção e a cor que é observada. E como é que então a teoria do campo cristalino explica que isso acontece? Nós temos aqui duas situações, um complexo formado, né, por vanádio no estado de oxidação 3+, e um outro complexo, ambos aquacomplexos, mas também formado por vanádio no estado de oxidação 2+. Observem que são dois complexos, né, hexacoordenados, então nós temos 6 ligantes água, né, 6 aqualigantes aqui, e aqui também. Pois bem, agora observem que trata-se de complexos com mesmos ligantes, mesmo número de ligantes, mesmo metal, porém em estados de oxidação diferente. Então, a única diferença entre um complexo e outro é o estado de oxidação do metal. Mas nós vimos lá na série espectroquímica dos metais que o estado de oxidação do metal ele é fundamental, né? Ele vai alterar o desdobramento do campo cristalino. Então, observem aqui que nós temos um desdobramento do campo octaédrico, porque esses dois aquacomplexos, 6 ligantes aqui e de geometria octaédrica, ok? Então, como nós temos um campo octaédrico, nós vamos ter o desdobramento dos orbitais D em T2G, de menor energia, e a G de maior energia. Porém, o vanádio no estado de oxidação 3+, ele promove um maior desdobramento do campo cristalino, aqui do campo octaédrico, enquanto o vanádio no estado de oxidação 2+, ele vai produzir um menor desdobramento, tá, desse campo octaédrico. Certo? Quando nós falamos que um complexo ele absorve uma determinada radiação, essa radiação ela tem uma função, tá? Geralmente essa função está associada a transições eletrônicas. Então, ao elétrons saírem, por exemplo, aqui dos orbitais T2G e irem para um orbital EG, ok? E quando a gente fala de um comprimento de onda absorvido por um complexo formado por um metal de transição, nós estamos falando que para essa transição acontecer, o elétron precisa ganhar exatamente a energia que é no mínimo igual a esse desdobramento do campo. Isso faz sentido? Vamos pensar um pouco. Se essa é a diferença de energia, né, do orbital T2G para o orbital EG, para que um elétron que tem a energia que baixa, né, migre para um orbital de maior energia, ele vai precisar ter no mínimo aquela mesma energia desse orbital EG. Então, o complexo, para que essa transição aconteça, precisa absorver no mínimo essa energia aqui. E essa energia está associada a um comprimento de onda, tá? Então, observem que no caso do complexo, né, aqui que ele aparece como amarelo, ele vai absorver na região, né, da luz violeta, ok? Já o complexo, que ele tem uma coloração violeta, né, ele vai absorver na região do amarelo. Por quê? Porque violeta e amarelo são cores complementares. Então, se ele absorve na região do violeta, a cor dele precisa ser a cor complementar ao violeta, que é a cor amarela. Se ele absorve na região amarela, a cor do complexo que nós conseguimos enxergar precisa ser a cor complementar, que nesse caso aqui é a cor violeta. Então, a teoria do campo cristalino, ela vai nos explicar as cores nos complexos baseada no fato de que existem transições de elétrons de níveis de menor energia, aqui T2G, para de maior energia, no caso, para os orbitais EG, e que essa energia que é recebida, ela precisa ser no mínimo igual ao desdobramento do campo cristalino.